Começa aqui. Gralha Azul FM, 24 horas no ar. 24 horas tocando só as melhores. Só sucesso. Hora do Esporte. É isso aí. Hora do Esporte no ar, no apoio de Loja Santista, presente no seu dia a dia, Elontex, indústria de confecções, Tricomac, máquina de costura na Tricomac, Supermercado Santa Catarina, lugar de economizar é aqui, e também de Forte Farma Araucária, preços e atendimentos excelentes. Pois bem, gente, 8h31 agora, começamos a Hora do Esporte e dedicamos, com todo respeito, esse programa a Guilherme Fávaro, que veio a deixar esse mundo no dia de hoje. O que aconteceu foi o seguinte: ele faleceu, infelizmente, vítima de uma pneumonia. E assim, o Guilherme Fávaro, ele era um profissional excelente, A gente tem muitas histórias a respeito dele, do profissionalismo. Eu conheço muitas pessoas, que não apenas conhecem ele, como tiveram uma das primeiras oportunidades profissionais na carreira graças ao Guilherme Fávaro. Então, fica aqui esse programa dedicado ao Guilherme e por tudo que ele representou, principalmente para alguns narradores que eu conheço que, tiveram essa oportunidade, apresentadores, narradores, graças ao Guilherme Fávaro, que estava na Digital FM e hoje, infelizmente, veio a falecer vítima de uma pneumonia. Mas bem, gente, então vamos começar, a trazer os assuntos do dia, no dia de hoje, que hoje a gente teve um final de semana cheio, principalmente no futebol. Então vamos falar a respeito dos assuntos, começando com o Campeonato Paranaense da Terceira Divisão. Gente, é o seguinte, eu falei, alguns programas já, sobre o que aconteceu para o Grecal ter sido punido com 4 pontos de punição, Perdeu 4 pontos ali na terceirona. Eu fui atrás lá no site do TJD, busquei site aqui, busquei site acolá, e olha, é o seguinte, o TJD, eu achei lá, eu tive que procurar para vocês terem uma ideia na ordem do dia, do dia 26, quando eles foram punidos. E o que aconteceu foi o seguinte: jogadores não foram inscritos no BID, no EBID, o BID digital ali da Federação Paranaense. Então, por causa disso, o TJD do Paraná puniu o Grecal com 4 pontos. Só que não foi especificado lá no alto quais que são esses jogadores. O que se sabe é que eles, não inscreveram jogadores no BID, Então, provavelmente colocaram antes de estar regularizado, alguma coisa assim. E daí, por causa disso, perderam 4 pontos do jogo que estava irregular. Então, foi por causa disso que o Grecal foi punido. Então, trazendo, foi o que eu falei algumas vezes para vocês. A gente pode até atrasar a informação, mas ela vem. Então, vamos falar então a respeito da última rodada. A última rodada que aconteceu nesse final de semana, e no meio de semana, a gente teve um solitário jogo da quinta-feira, que eu falei na sexta-feira, ou melhor, na quinta-feira para vocês, que foi entre Patriotas e Batel. Mas a gente teve outros 5 jogos, Então vamos trazer esses 6 jogos, Recapitular também do Patriotas. Vamos lá. Grupo A. Aruco Esportes 2-0 no Cambé, o único time que está 100% até aqui no Campeonato Paranaense. Laranja Mecânica 7-1 no Arapongas, lá em Cambé. Portuguesa Londrinense 2-1 no Rolândia. Esses foram os jogos do Grupo A. Pelo Grupo B, Irati 1-0 no Paranavaí, Grecal 1-1 com o Foz do Iguaçu, Patriotas 2-0 no Batel em Guarapuava. Com isso, a classificação de momento. Grupo A, Aruco Esportes tem 21 pontos, Laranja Mecânica 18, o Rolândia tem 12 pontos, Portuguesa Londrinense tem 9, Arapongas tem 1, Cambé tem 1 ponto. Gente, é o seguinte, o Aruco Esportes ele tem 21 pontos. Então,
para ele se classificar para as semifinais, falta um pontinho. Então, se o Aruco Esportes empatar o próximo jogo, deixa eu até ver quando que vai ser, mas se o Aruco Esportes empatar apenas o próximo jogo, ele já estará na próxima fase. O próximo jogo será nesse sábado. Não, será nessa quarta-feira contra o Rolândia, inclusive. Se o Aruco Esportes empatar com o Rolândia lá em Maringá, o Aruco garante a classificação para as semifinais. E caso o Aruco Esportes vença o Rolândia, deixa eu até pegar aqui a classificação, o Laranja Mecânica fica a um empate também de passar de fase. Eu vou recapitular tudo isso, né, claro, no dia de amanhã, né, que daí a gente vai fazer o pré da 8ª rodada, mas, ao que tudo indica, o Aruco Esportes e o Laranja Mecânica estão com a classificação bem encaminhada ali para a próxima fase, para a fase das semifinais. Pois bem, no grupo B, a gente tem o Foz do Iguaçu com 16 pontos, o Paranavaí com 13, Patriotas tem 12 pontos, Irati tem 9, Grecal tem 4 e o Batel tem 2 pontos. Ou seja, nesse momento Foz do Iguaçu com 16 pontos, ele está na liderança. Paranavaí e Patriotas estão disputando ali, provavelmente, que seria essa segunda vaga. O Irati tem 9 e daí corre por fora. O Grecal oficialmente já está eliminado. Aliás, oficialmente não, mas é difícil que... Aliás, não, ele tá assim. Eu vou explicar porquê, mas o Grecal já está eliminado por causa dessa punição. Então vamos lá, por quê? O próximo jogo será justamente entre Paranavaí e Patriotas. Então, caso de empate, né, o Paranavaí elimina o Grecal. E caso tenha um vencedor, o vencedor elimina o Grecal de qualquer jeito. Então o Grecal já não disputa mais nada. E o Batel, mesma coisa. Então, nesse momento a disputa está mais restrita, né? A Foz do Iguaçu, Paranavaí, Patriotas e o Irati ali no grupo B. Tá interessante, tá pegando fogo essa competição ali do Campeonato Paranaense, tá bem interessante. Mas bem, falamos a respeito da terceirona do Campeonato Paranaense, vamos ficar de olho, né? Agora, vamos falar a respeito das divisões, né, do Campeonato Brasileiro, começando com o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos começar falando do jogo do Atlético. E o jogo entre Grêmio e Palmeiras é o segundo. Eu vou explicar por que eu vou pular a ordem aqui dos jogos para falar de Grêmio e Palmeiras. Mas bem, vamos começar então com o jogo entre Santos e Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense e Santos, né? O jogo foi na Arena da Baixada, mas teve a vitória do Santos, 1-0 em cima do Atlético. Com isso, olha, gente, tá ficando perigosa a situação por Atlético. Eu, se fosse o Atlético, abri o olho, porque eu sei que o foco tá na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, mas tá começando a ficar perigosa a situação pro Atlético. Vou trazer depois a classificação para vocês. Mas Santos 1-0 no Atlético. O Santos, inclusive, ultrapassou o Atlético na tabela. Pois bem, vamos falar a respeito do Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras derrotou o Grêmio por 3-1, venceu de virada, inclusive. E depois do jogo entre Grêmio e Palmeiras, o que se viu foi o caos na arena do Grêmio. Vamos lá, o que aconteceu? O Grêmio, ele está ameaçado de cair e tal. Não se sabe o que aconteceu. Tem gente falando que o estopim para a invasão no gramado foi uma provocação do Palmeiras. Não sei. Mas independente do motivo, não justifica o que aconteceu. A torcida do Grêmio invadiu o gramado, quebrou o VAR da CBF, depredaram o estádio, pegaram placa de publicidade, agrediram repórter, jornalista, mesma coisa, mas eles agrediram jornalista, agrediram funcionários, agrediram quem estava lá por perto, e foi feia a situação, foi feia. Aí depois, quando a torcida saiu do estádio, a confusão continuou no estacionamento, a torcida atacou os carros que viram pela frente. Então, foi
um pandemônio que aconteceu ali na Arena do Grêmio. E gente, para você que tá eventualmente gremista, vai falar: Yuri, por que você tá usando esses termos? Eu tô porque eu posso, porque eu sou gremista, tá? E eu ainda tô sendo leve pro que aconteceu em relação ao Grêmio, porque, meu Deus do céu, a torcida tava ensandecida ontem. Foi algo inacreditável. A torcida tava querendo a cabeça de alguém, pelo visto ali. Foi feio o negócio, foi feio. Então, assim, meu Deus do céu. E é claro, né, agora vai para STJD. Mando de campo é certo que o Grêmio vai perder. Mando de campo é certo. Ou o Grêmio vai ter que jogar lá no interior gaúcho, ou ele vai ficar com o portão fechado. Isso é certo. Até o final. Você que é torcedor do Grêmio, esqueça de ver o teu time no estádio até o final do Campeonato Brasileiro. Esqueça. E além, é claro, da punição que vai haver do dinheiro, né? Que o Grêmio vai tomar uma multa pelo que aconteceu. Mas é triste o que aconteceu. É triste. E bom, tem gente que fala: isso no jogo de ontem o Grêmio caiu. Eu falo que o Grêmio caiu faz tempo, né? Eu, enquanto gremista, não posso fechar os olhos para o óbvio, né? O Grêmio já tinha caído, mas na minha opinião, né, o Grêmio caiu, né? Porque tem que ganhar 6 jogos em 11. Os últimos 10 jogos do Grêmio foram 2 vitórias. Eu sinceramente não vejo da onde que o Grêmio vai tirar esses pontos, mas vamos ver, né? A esperança é a última que morre pro torcedor gremista. Mas eu acho difícil. Em todo caso, outros jogos, né, da rodada: Flamengo 1-0 no Atlético Mineiro. Isso diminuiu a distância virtual. Já vou explicar porque é distância virtual daqui a pouco. Flamengo 1-0 no Atlético Mineiro. Juventude 0-0 com o Bahia. América Mineiro 2-1 no Fortaleza. Ceará 1-0 no Fluminense. São Paulo 1-0 no Internacional. Sport 2-0 no Atlético de Goiás. E nesse exato momento, está acontecendo Cuiabá e Red Bull Bragantino. Nesse momento, o jogo está 0-0. Eu acho que está no segundo tempo. Deixa eu esperar atualizar aqui para falar para vocês. Mas nesse momento está 0-0 entre Cuiabá e Red Bull Bragantino. Está no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo. Daqui a pouco, às 9h30, para fechar a rodada, tem Corinthians e Chapecoense. Então vamos lá, classificação de momento. A Série A tem o Atlético Mineiro com 59 pontos, Palmeiras com 52, Red Bull Bragantino com 50, considerando o empate de momento, é claro. O Flamengo tem 49, Fortaleza 48. Vamos lá. O Fortaleza e o Palmeiras têm 29 pontos. Beleza, o Red Bull Bragantino 30. Para a briga ali pela liderança, a gente tem que ficar de olho na distância virtual entre Flamengo e Atlético Mineiro. Nesse momento, o Flamengo tem 2 jogos a menos que o Atlético. Então, a distância virtual do Flamengo para o Atlético Mineiro, caso o Flamengo vença esses 2 jogos a menos, é de 4 pontos. 4 pontos. Ou seja, caso o Flamengo vença os 2 jogos, ele ficaria com 55 e o Atlético Mineiro com 59. Então, a distância virtual nesse momento é de 4 pontos, né, para o Atlético Mineiro para o Flamengo, e como o Atlético Mineiro tem um jogo a menos que o Palmeiras, a distância virtual entre eles é 10 pontos. Eu estou trabalhando com essa ideia de distância virtual porque os times não estão com o mesmo número de jogos, então estou trabalhando com essa distância virtual, mesmo que a pontuação diga que o Atlético tem 59, o Palmeiras 52, o Bragantino 50 e o Flamengo 49, porque a gente tem que trabalhar com a distância que um time pode chegar ao outro caso vença os jogos a menos. Então, por isso que eu estou trazendo para você, ouvinte, essa história da distância virtual. Mas, por enquanto, Atlético Mineiro 59, Palmeiras 52, Red Bull Bragantino 50, Flamengo 49. Aí o Fortaleza tem 48, que nem eu falei, Internacional e Corinthians tem 41, Fluminense 39, América Mineiro 38, o Atlético de Goiás tem 37, São Paulo 37. Cuiabá tem 36, considerando o empate de momento, é claro. O Ceará também tem 36 pontos. Santos 35, e aí o que eu falei, que está começando a ficar perigoso para o Atlético Paranaense. O Atlético tem 34 pontos, Bahia 33 e o Sport, que está na zona de rebaixamento, tem 30.
Então assim, o Atlético tem 2 jogos a menos que o Sport? Tem 2 jogos a menos que o Sport, mas um deles é contra o Flamengo, é bom lembrar. Então tá começando a ficar perigoso ali a situação pro Atlético Paranaense. É bom ficar de olho nessa. É bom o Atlético Paranaense abrir o olho, porque a zona de rebaixamento está começando a ficar meio perto. É bom abrir o olho. Então o Atlético tem 34, Bahia 33, Sport 30, Juventude 30, o Grêmio tem 26 pontos e a Chapecoense está na lanterna com 13 pontos. Pois bem, falamos da Série A, agora vamos falar da Série B. Pela Série B a gente teve o complemento da rodada de número 32 nesse final de semana. Então vamos falar desse complemento, né, desse final de semana. Vamos lá. Nessa sexta-feira a gente teve Operário 2-1 no Avaí, de virada inclusive, bom jogo do Operário. CSA 3-1 no Vasco, de virada também. Ponte Preta e Vitória 0-0, Londrina 2-0 no Confiança. Nesse exato momento está tendo o primeiro jogo da 33ª rodada, que é entre Cruzeiro e Vila Nova. O jogo está 1-1. Com esse empate de momento, né, o Coritiba tem 58 pontos, Botafogo 56, Avaí 53, Goiás 53, CRB 51, Guarani 49, CSA 48, Vasco 47, Náutico 45, Vila Nova 43, né, considerando o empate, Remo 41, Operário 41, Sampaio Corrêa tem 40, Cruzeiro tem 40, com esse empate de momento, claro, Ponte Preta tem 38, Brusque 35, mesma pontuação do Londrina. O Vitória tem 33 pontos, Confiança 31 e o Brasil de Pelotas tem 23 pontos. Amanhã a gente terá 4 jogos, então vamos falar sobre eles, ou melhor, 5, perdão. Teremos Vitória e CSA às 4 da tarde, Brasil de Pelotas e Avaí também às 4 da tarde. 7 da noite teremos 2 jogos entre Remo e Londrina, jogo que é muito importante para o Londrina, né? Além dele, de caso ele vencer, ele poder sair da zona de rebaixamento. Caso vença, o Remo começa a ficar perto da zona de rebaixamento. Então é importante para o Londrina essa vitória, né? Se vai vencer ou não já são outros 500, mas é importante para o Londrina essa vitória. E daí a gente também terá Brusque e Náutico às 7 da noite no Augusto Baier em Brusque. 9h30, para encerrar o dia de amanhã, teremos Goiás e Ponte Preta. Aí na quarta-feira teremos o Coritiba e Operário. A gente vai falar sobre isso no dia de amanhã, então, no programa de amanhã. Agora, vamos falar da Série C, que é o seguinte, gente. Para quem for ficar na Série B, caso do Operário por enquanto, né, e talvez o Londrina, e caso aconteça um desastre extremo, que eu espero que não aconteça, né? Eu falo espero porque se você estiver ouvindo de fora do Paraná, a gente é um programa de rádio do Paraná, né? Então, naturalmente, a nossa torcida é para os times do estado. Mas, então, já dá para conhecer 2 adversários da Série B, que é Ituano e Tombense. Então, vamos lá. Ituano empatou com o Criciúma por 0-0. Com isso, o Ituano está classificado para a Série B do ano que vem. Subiu para a Série B do ano que vem. Então, o Ituano tem 10 pontos nesse momento, né? O Botafogo da Paraíba venceu o Paysandu por 1-0. Tem 8 pontos na segunda fase, grupo C. Criciúma tem 6, Paysandu tem 2. Próxima rodada, né, vai ter o Criciúma enfrentando o Paysandu, Botafogo da Paraíba enfrentando o Ituano. Então não vai ser jogo fácil. E o Botafogo da Paraíba, por exemplo, precisa da vitória, porque se o Criciúma vencer e o Botafogo tropeçar, quem passa para a próxima fase é o Criciúma. Então ao passo que o Ituano quer a vitória, ou pelo menos o empate, para ir para a final, né, da Série C. Então promete próxima rodada. E bem, no grupo D nós temos o Tombense subindo de divisão, Tombense de Minas Gerais, 2-1 no Manaus. Então o Tombense agora tem 10 pontos, Novo Horizontino e Manaus tem 6, o Ipiranga tem 5. O Ipiranga derrotou o Novo Horizontino por 3-2 e embolou tudo para a próxima fase. Vamos lá, vamos fazer as contas aqui. O Ipiranga ele vai enfrentar o Tombense, ponto.
O Ipiranga precisa vencer e torcer para que dê um empate em Novo Horizontino e Manaus ali. Peraí, deixa eu só arrumar um negócio aqui, que tá para entrar a nova... prontinho. Tem que arrumar para que a nova trilha da Hora do Esporte entre. Que é a mesma de agora, mas precisa fazer o looping ali. Mas bem, então o Ipiranga precisa, para o Ipiranga subir de divisão, né, precisa que ele vença o seu jogo contra o Tombense e que Novo Horizontino e Manaus empatem. Aí, Novo Horizontino e Manaus precisa torcer para que alguém vença ali. Quem vencer estará automaticamente na terceira divisão do ano que vem. Então vamos lá. O jogo vai acontecer em São Paulo entre Novo Horizontino e Manaus. É uma final para eles. Caso empate, caso o Ipiranga vença, ele passa de fase e você vai perguntar, Yuri, tá, mas vamos sugerir que todo mundo empate nessa história. Dá empate em Novo Horizontino e Manaus, dá empate em Tombense e Ipiranga. Quem que sobe de divisão? O Novo Horizontino. Então, o Novo Horizontino está com a vantagem ali, mas é bem leve. O importante para o Novo Horizontino é vencer, então somente vencer para evitar qualquer susto. Mas bem, então vamos falar da Série D agora, do Campeonato Brasileiro. A Série D conheceu os seus finalistas, que são Campinense e Aparecidense. Ainda vão decidir, né, quando que vai ser os jogos, mas as semifinais foram 3-1 para o Campinense em cima do Atlético do Ceará, a ida tinha sido 1-1, e 1-0 para o ABC em cima da Aparecidense. O jogo de ida tinha sido 4-2 para a Aparecidense. A Aparecidense passou de fase. Então, Campinense e Aparecidense farão a grande final da Série D. Deixa eu dar uma olhada aqui. Falamos do futebol, agora vamos terminar falando de skate, porque aconteceu, né, as finais da Liga Mundial, da etapa da Liga Mundial de Skate Street, né, nesse final de semana, foi disputada em Arizona, nos Estados Unidos. Então, no masculino, tivemos a terceira posição para o Felipe Gustavo, que ele ficou atrás do norte-americano Ninja Hudson e do também norte-americano Dashal Jordan. Beleza. Agora, vamos falar Gente, eu tenho que falar, porque assim, a Raíssa Leal, senhorita Raíssa Leal, fadinha do skate. Gente, por favor, acompanhe as etapas da Liga Mundial de Skate, porque o que eu tô falando aqui é de uma das maiores skatistas, daquela que será, melhor dizendo, uma das maiores skatistas da história do Brasil. Então, pelo amor de Deus, acompanhem a Raíssa Leal, porque o que essa guria tá fazendo é de outro mundo. Essa guria é incrível. Raíssa Leal ganhou a etapa do Arizona ali, da Liga Mundial de Skate, superou as japonesas Momiji Nishia e Funa Nakayama, além disso, né, na quarta colocação ficou Pamela Rosa. Então, olha, a Raíssa Leal ela tá fazendo algo que é incrível. É incrível o que ela está fazendo. Ela já venceu a etapa de abertura em Salt Lake City, agora venceu também a etapa do Arizona. E olha, dias 13 e 14 de novembro vai ter a etapa da Flórida. Então, a gente tá confiante aí para Raíssa Leal aí, porque olha, que skatista incrível. E a cidadã, ela deixa eu até ver a idade dela, acho que ela tem 13 anos, né? Deixa eu ver aqui, 2008, 13 anos de idade, e olha o que ela já tá fazendo. É uma baita de uma skatista, E bom, com isso a gente encerra então essa Hora do Esporte. Hora do Esporte que teve apoio de Supermercado Santa Catarina, lugar de economizar aqui, Tricomac, máquina de costura na Tricomac, Forte Farma Araucária, preços e atendimentos excelentes. Também teve o apoio de Loja Santista presente no seu dia a dia e de Elantex, indústria de confecções. Pois bem, então para a gente encerrar aqui, vamos com Midnight Oil, Beds Are Burning, é uma música maravilhosa. Então, bora com música. Muito obrigado para você que está ouvindo até aqui. E